Saudações, meus queridos, como vocês estão? Eu tô aqui bem resfriada, talvez a voz saia um pouco desanimada, mas eu tô gravando resolução de parte dos exercícios da recuperação. Eu vou resolver os itens pares para ajudar vocês aí tanto a acompanharem o conteúdo, né, se apropriarem desse conhecimento e também a recuperar a nota, beleza? Bora junto. Então, aqui, ó, eu tenho dois modelos de recuperação. Algumas atividades, elas vêm aqui, ó. Questão número 2, tem o oxigênio e o flúor. Esse número aqui em cima, eu tinha falado para vocês, ó, faça uma representação genérica de um elemento químico. Aqui em cima vem a massa, vou representar pela letrinha A, que é a massa. A massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. E aqui embaixo Z, que é o número atômico, que são os números de prótons. Tem uma atividade que eu entreguei que já tinha o número de prótons, aqui não está escrito. Para quem não está escrito, pega lá o oxigênio e busca na tabela periódica, pode ser a que eu entreguei para vocês ou qualquer outra da internet. Aqui, ó, oxigênio, 8, esse é o número atômico. Na tabela periódica, o número atômico vem aqui, ó, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9. Já vou preencher aqui, ó. Então, oxigênio, número 8, flúor, número 9, tá? Quando a gente representa, faz a representação, a gente escreve aí no nosso caderninho, na lousa, a gente coloca a massa aqui e o número de prótons embaixo. Essa representação, ela é padrão internacional. Então, aqui, do oxigênio, né? Então, desse lado eu vou colocar as informações referentes ao oxigênio. A massa, 16, o número que tá aqui em cima, ó, aqui em cima. Número de prótons, 8. Nêutrons, na hora de calcular os nêutrons, eu vou pegar a massa menos os prótons, né? A massa, olha só, não é prótons, mas nêutrons. Se eu quero saber os nêutrons, vai ser a massa menos os prótons. No caso do oxigênio, 16 menos 8 dá 8. Coloco 8 aqui. Aqui, ó, o elemento, ele não tem nenhum número aqui, ó, ele não tem nenhum sinal de mais, nenhum sinal de menos, então ele é eletricamente neutro. Se ele é eletricamente neutro, a gente tem aqui o número de prótons, que é 8, que é positivo. Para ele ter essa neutralidade elétrica, vai precisar também de 8 negativo, portanto, 8 elétrons, beleza? E agora vamos lá pro flúor. A massa é esse número aqui de cima, é 17. Número atômico, encontrei lá na tabela, 9. Agora, na hora de calcular os nêutrons, a gente vai fazer 17 menos 9. 17 menos 9, ó, vamos lá, 17 menos 9, isso vai dar 8. Coloco 8 aqui. Número de elétrons, como ele não tem carga, aqui, ó, do lado direito não tem nenhum sinal de mais, nenhum sinal de menos, que significa que ele não tem carga. Então, o número de prótons, que são positivos, precisa necessariamente ser igual ao número de elétrons negativo. Isso vai ser 9, belezinha? No entanto, o exercício ele pede ainda para dizer qual é o tipo de coincidência atômica. Então, a gente olha aqui, ó, o que eles têm de semelhante. Eles vão ter de semelhante a mesma quantidade de nêutrons. Então, a gente tinha visto lá as coincidências atômicas, nós vimos 4 delas, né? Que eram, a gente viu as 4 coincidências atômicas. Vou dar uma pausa aqui. Então, aqui, ó, coloquei aqui no cantinho as coincidências atômicas que nós estudamos. São elas 4 coincidências. Isótopos, coloquei em vermelho.
mesma quantidade de prótons. Isótonos, mesma quantidade de nêutrons. Isóbaros, aqui o A em vermelho, mesma quantidade de massa, lembrando que a gente usa a letra A para representar a massa. E por fim, isoeletrônicos. Opa, tem dois M's ali. Consertei. Isoeletrônicos, mesma quantidade de elétrons, beleza? E aí, então, a gente olha aqui, ele tem a mesma quantidade de nêutrons, né? Mesma quantidade de nêutrons, isótonos. Então, aqui, ó, isótonos. A coincidência atômica existente entre o oxigênio 16 e o flúor 17. Vamos para a próxima. A próxima aqui, ó, a gente tem íons. Íons, eles têm carga positiva ou negativa. Vamos começar aqui, ó. Vou escrever aqui alumínio. Esse é o lado do alumínio. Vai ficar mais bonitinho. Não fiz isso no anterior, mas vai ficar melhor. Aqui, ó, então, a massa 13. Número atômico. Vou pegar lá, ó, massa 13. Vamos colocar um azul mais escuro. Número atômico, vou pegar lá na tabela periódica, o número atômico do alumínio. Olha aqui, alumínio, aqui, ó, número 13. E vamos lá, então. Opa! Meus queridos, minhas queridas, tinha um erro de digitação na lista de vocês. Aqui, ó, a massa, esse é o alumínio 27, eu troquei aqui. Número 13 é o número atômico, tá bom? Eu troquei aqui, ó, coloquei a massa 27. Número 13, vou colocar aqui embaixo, tá? Ele ficaria instável se ele não... 13 prótons sem nêutron. Nêutrons, a gente vai fazer aqui, ó, 27 menos 13. Com isso, a gente vai ter 14 nêutrons. E elétrons, olha, agora a gente tem essa carga 3+. Originalmente, se a gente não tivesse essa carga, pensar aqui, ó, esse átomo, o elemento neutro dele, ele teria 13 prótons, 13 positivo e 13 negativos. No entanto, não é essa situação, ele tem uma carga 3+, o que significa que ele tem 3 positivos a mais. Eu jamais posso mexer aqui, ó, nesse número atômico. Eu não posso mexer aqui, porque se eu alterar aqui, altera tudo, altera o elemento químico. O número de prótons é o que define. Ter 13 prótons é o que faz que o alumínio seja alumínio. Então, o que eu vou mexer é somente no número de elétrons. Portanto, como ele não se trata de um elemento neutro, ele tem essa carga 3+, e a gente já sabe, ele tem 3 positivos a mais. Isso significa que ele perdeu elétron. Se está positivo é porque perdeu negativo. Perdeu quantos? Perdeu 3. Então, aqui vai ficar 10 elétrons. Belezinha? 10 negativos. Mais 13 com menos 10, mais 3. Agora, vamos para esse lado aqui, ó, para o flúor. O flúor, a massa dele é 17, tá aqui em cima. O número atômico, vamos olhar lá na tabela periódica. Aqui, ó, 9, tá? Vamos voltar aqui e colocar o 9 aqui embaixo. Então, número atômico 9. O número de nêutrons, eu pego 17, a massa menos o número de prótons. A gente já fez essa continha antes, aqui vai dar 8. E agora a gente tem os elétrons. Deixa eu só apagar aqui, que pode ficar confuso. 10, tá bom? O número de elétrons, o que acontece? Originalmente,
Quando sem carga, que ele tem uma carguinha, tá bom? 9 prótons, ele teria 9 positivos e 9 negativos. E a gente, 9 elétrons, né? A gente teria um elemento neutro, sem carga. Mas, como ele tem uma carga aqui menos 1, né? Que é indicado pelo sinal de menos. Isso significa que ele ganhou elétrons. Se ele está negativo é porque ele ganhou, o elétron é negativo, então ele ganhou negativo. Como a gente não mexe no número atômico, a gente não mexe nesse 9, esse 9 que dá identidade para o flúor. Então, eu vou alterar o número de elétrons, eu vou colocar 10 elétrons. Aqui eu tenho agora 9 positivos com 10 negativos. 9 menos 10 menos 1 vai dar essa carguinha aqui. E aí, a gente olha o alumínio 3 mais e o flúor menos, o que eles têm em comum aqui, ó. Quando a gente olha, número de elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. Quem tem a mesma quantidade de elétrons é isoeletrônico. Beleza? Vamos para o próximo, exercício 6. Eu estou pulando os ímpares, tá bom? Os ímpares vai ficar para vocês fazerem sozinho, testarem aí, ver se deu certo, se essas coisas fizeram sentido para vocês. Aqui a gente tem o enxofre e o argônio. Então, a massa tá aqui em cima, 32. Número atômico do enxofre, vou lá na tabela periódica e acho aqui, ó, 16. Aqui tá o enxofre, tem número atômico 16. Coloco aqui embaixo e escrevo aqui, ó, nêutrons. Nêutrons vai ser a massa de cima menos o de baixo, a massa menos os prótons. Isso também vai dar 16. Quantidade de elétrons. Gente, de novo, originalmente ele teria 16 prótons, 16 elétrons, mas ele está negativo. Se está negativo, quer dizer que ganhou negativo. Quem é negativo? É o elétron. Quantos elétrons ele ganhou? Ganhou 2, tá bom? Se tinha 16, ganhou 2, fica com 18. Agora ele tem 16 positivos e 18 negativo, mais 16 com menos 18, isso dá menos 2, beleza? E agora a gente vai lá pro argônio. O argônio, opa, tá vendo aqui? A massa dele, então vou colocar aqui foi um enxofre, opa, enxofre, e aqui o argônio. O argônio, a massa é 40, tá aqui. O número atômico eu vou olhar, vou procurar lá na tabela. Aqui, achei o argônio. Número atômico, opa, é 18 o número atômico dele, né? O número atômico dele é 18. Então, vou colocar aqui. Na hora de calcular os nêutrons, eu vou fazer 40 menos 18. Isso dá 22. E na hora de escrever os elétrons, tem alguma carga aqui do lado direito? Aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada, só essa nuvenzinha que eu coloquei, já apaguei. Ou seja, um elemento eletricamente neutro. Número de prótons vai ser igualzinho o número de elétrons. Positivo e negativo tá balanceado, tá igual. Beleza? Agora a gente vai olhar o que tem de coincidência, gente. A coincidência é o seguinte: número de prótons, número de elétrons, igual. Número de prótons e número de elétrons iguais, a coincidência vai ser aqui, ó, isoeletrônicos, tá bom? Isoeletrônicos.
Vamos lá pro próximo. Aqui, ó, a gente tem o magnésio e o flúor novamente. Flúor. O magnésio, o número atômico dele é 12. Bora colocar aqui. E o flúor, gente, ele já apareceu algumas vezes aqui, o número atômico dele é 9, tá? O que muda é a massa, é se tem carga ou não. O número atômico, lembra que ele define o elemento. Então, para ser flúor, precisa necessariamente ter 9 prótons. Então, beleza? Então, vamos lá. A massa aqui, ó, respondendo sobre o magnésio. A massa é 24, que está ali em cima. Número atômico é 12, que achamos na tabela, coloquei aqui embaixo. Número de nêutrons, 24 menos 12 é 12. E elétrons, vamos lá. Originalmente, esse átomo, quando ele era neutro, quando ele não tinha essa carga aqui, ó, ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. No entanto, essa carga 2 significa que ele perdeu negativo. Perdeu negativo, perdeu quantos? Perdeu 2 elétrons. Então, se o positivo ele tem 12, o negativo ele vai ter 10. Beleza? E daí a gente tem que mais 12 com menos 10, mais 2. Vamos para o flúor. Aqui a massa dele é 19, o número atômico é 9, quantidade de nêutrons 19 menos 9, 10. E a quantidade de elétrons a gente já resolveu hoje, né? Esse ano do flúor, né? Originalmente, o elemento neutro ele teria 9 prótons e 9 elétrons. No entanto, se ele está negativo, significa que ele ganhou elétrons, ganhou negativo, ganhou quantos? 1. Ali é menos 1. 10 elétrons, 10 negativos. Beleza? E agora vamos ver qual a coincidência atômica que eles têm. Opa, aqui a gente tem isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos. A gente olha o magnésio 2+, e o flúor menos, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. Logo, eles vão ser isoeletrônicos. E agora vamos para o último. O urânio 235 e o urânio 238 2+. Que tipo de coincidência atômica existe aí? Primeiro vamos lá na tabela e vamos achar o urânio aqui, ó, o número atômico dele é 92. Aqui, vou por aqui, o número atômico 92. E aqui vou pôr urânio 235. Gente, quando a gente faz essa representação, ela é constituída apenas de símbolo e logo após o símbolo, a massa do elemento. Então, a massa do átomo, né? Esse 235 é referente à massa 235. Quantidade de nêutrons 235 menos 92 dá 3. 4 dá 143 nêutrons. Quantidade de elétrons. Sempre que a gente usa esse tipo de representação, símbolo seguido de massa, o átomo trata-se de um átomo eletricamente neutro. Então, o número de negativos, o número de elétrons vai ter que ser necessariamente igual ao número de prótons. 92 prótons e 92 elétrons. E agora, se esse eu coloquei urânio 235, esse vai ser o urânio
238. A massa dele, ó, aqui em cima tá a massa. Deixa eu... A massa dele é 238. Vamos colocar aqui. Número atômico, se é urânio, só tem uma possibilidade de número atômico, de ser 92. Se tem, porque se tem mais ou menos prótons, já muda o elemento químico, tá bom? Já vai ser outro elemento químico. Então, vamos lá, vamos colocar aqui 92. Quantidade de nêutrons, 238 menos 92, isso vai dar 146 nêutrons. Quantidade de elétrons, aqui ó, a gente vê que ele tem uma carga. Essa carga, se ela é positiva, quer dizer que perdeu negativo. Perdeu negativo quanto? Perdeu 2. Originalmente, né, o elemento neutro tinha 92, no entanto, perdeu 2 elétrons, ficou com 90 elétrons. Aí nós temos positivo mais 92, negativo menos 90, isso fica com mais 2. E agora a gente, qual a coincidência atômica, o que eles têm de igual? Aqui, ó, a gente olha, ele tem a mesma quantidade de prótons. Eles vão ser isótopos, tá bom? Isótopos, a gente aqui, ó, a gente já poderia olhar para essa situação e dizer que eles são isótopos, tá? Porque isótopos precisa ser o mesmo elemento químico, é a coincidência atômica mais importante. Aqui eu tenho urânio, aqui eu tenho urânio, eles têm massas diferentes, quantidades de nêutrons diferentes, elétrons também diferentes, eles só podem ser isótopos. Para ser isótopo, precisa necessariamente ser o mesmo elemento químico, beleza? Gente, é isso aí. Espero ter contribuído com o processo de recuperação de vocês. Eu não sou especialista em gravar vídeo, eu não faço edição, então esse vídeo vai estar com muitas falhas, mas estou gravando com muito carinho. Espero ter contribuído aí com vocês, tá bom? Abraço e até logo mais.